Então nós começaremos nesta manhã falando para vocês um pouquinho daquela que nos deu o presente, que é a Virgem Maria, a nossa mãe. A igreja, eu acho lindo o caminho que a Igreja Católica nos dá para que a gente alcance a santidade. E santidade é uma graça dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês puderam ver que nesses dias, realizando o ofício em preparação ao Pentecostes, eu acho lindo o hino das laudes, que diz assim: esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Triunfou sobre o príncipe do mundo, vencedor num combate gigante, e apresenta a Deus Pai no seu rosto toda a glória de carne triunfante. Dos fiéis ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado, e de novo abre aos homens o céu que seus pais lhe havia fechado. Ó imensa alegria de todos, quando o filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, à direita do Pai se assentou. Demos graças a tal defensor que nos salva, que a vida nos deu, e consigo no céu faz sentar-se nosso corpo no trono de Deus. Com aqueles que habitam o céu, partilhamos tão grande alegria. Cristo a eles se deu para sempre, mas conosco estará cada dia. Cristo, agora elevado às alturas, nossa mente convosco elevai, e do alto enviai-nos depressa, vosso Espírito Santo, vosso Espírito, o Espírito do Pai. Me toca muito essa parte que diz: ó imensa alegria de todos, quando o filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, à direita do Pai se assentou. Falar de Nossa Senhora, meu coração chega a estremecer de alegria. Quando nós lemos aquele canto do Magnífica, é aquilo que acontece com o coração que é mariano. Não tem como ser numa vocação santa dentro da igreja, seja ela sacerdote, seja ela no diaconato, seja ela como ministra extraordinário da Eucaristia, seja ela religiosa, seja ela leigo, a não ser pela via mariana, pelo caminho de Nossa Senhora. Maria é uma mulher pequena e simples, como mostra o Evangelho. Não diz muito de Nossa Senhora nos Evangelhos, mas o pouco diz tudo. O pouco que relata em Lucas capítulo 1, versículo 26, da Anunciação, momento forte para nós cristãos, para nós igreja. Por quê? Porque pelo sim de uma jovem de 15 anos, se vocês olharem bem, parece loucura as coisas do Senhor. Escolher uma menina de 15 anos para ser a mãe de Jesus. Como que pode um negócio desse? Naquela época, vocês que estão estudando, devem já ter estudado. Uma menina de 15 anos ficasse grávida naquele período. Primeiro, grávida solteira, ela é levada em praça pública e era apedrejada. E davam sempre um líquido amargo para abortar a criança. Você veja só o desafio que Nossa Senhora trilhou, sem nenhum medo. Sabe o que produziu Nossa Senhora esta coragem? Nossa Senhora era íntima da palavra de Deus. Nossa Senhora, se você olhar o canto do Magnífica, é o canto de Ana. E Ana foi uma mulher que era íntima de Deus, e a palavra diz que Ana tinha uma intimidade tão profunda com Deus, que quando ela conversava com Deus, o povo pensava que ela estava embriagada, que ela não dizia talvez coisa com coisa, ela estava comunicando o desejo do coração dela para Deus. Por mais que o esposo de Ana dissesse: olha, está tudo muito bem, eu te amo do jeito que você é,
Nós não precisamos de um filho, talvez para você ser mais feliz, mas o coração de Ana desejava um filho, desejava ser mãe. O coração de Ana queria esta graça de Deus. Por isso, Deus é conhecedor daquilo que tem dentro de nós, porque tudo vem dele. Tudo vai para ele. Tudo é dele. Quando o homem tentou fazer alguma coisa sozinho, como vocês conhecem, vários caminhos que o homem na Bíblia tentou fazer alguma coisa só, ele não conseguiu. Não foi para frente. Por quê? Deus nos dá lição quando nós saímos do caminho do Senhor. Portanto, o caminho de Deus é um caminho exigente. É um caminho que o Senhor sonha conosco, mas nós precisamos ter, na verdade, um conhecimento do que Deus quer e do que Deus não quer. E claro que é a palavra de Deus que nos dá esse conhecimento. Você quer realmente fazer a vontade de Deus na íntegra? É só obedecer o que está aqui. Precisa mais de alguma coisa? Não, porque, por exemplo, os documentos da igreja, tudo aquilo que é dogma de fé, tudo aquilo que a igreja nos dá, tem fundamento na Bíblia. Está aqui. Quem quer fazer de verdade a vontade de Deus, é só seguir o que está na Bíblia. Deus já deixou tudo. Tem aqui tem tudo para a gente fazer. Basta a gente ler e compreender com a luz divina o que Deus está querendo dizer nessa palavra. Portanto, Maria, ela era conhecedora, ela era íntima da palavra de Deus, porque o canto de Nossa Senhora, o Magnífica, e se você ler o canto de Ana, porque Deus dá a graça para Ana. Deus sabe que mesmo que Ana não tivesse um filho, ela seria fiel ao Senhor. Seria. Mas Deus viu na intensidade que Ana pedia. Eu acredito que Deus olha para nós e o que comove o coração de Deus é a nossa convicção em pedir para Ele. Por isso que Ele disse no Evangelho, batei e a porta será aberta. Pedi e recebereis. Porque Deus, o coração dele estremece diante da lágrima de alguém que clama verdadeiramente, porque sabe que nele você encontra uma resposta para aquilo que você pede. Nele você encontra, na verdade, um caminho. Por isso, quando a gente se sente um pouco meio perdido por aí, e a gente se volta para Deus de todo o coração, a gente encontra a resposta. Sempre depois de uma noite escura, existe o sol, como nós estamos vendo agora. E essas coisas todas, quem vai nos dando a compreensão é o Espírito Santo. Por isso, Maria, uma menina de 15 anos, ela só pôde dizer sim para Deus, porque ela tinha convicção da vontade de Deus. Ela era conhecedora da palavra. E se vocês pegarem, logo lá em Isaías, foi um grande profeta que anunciou a vinda do Messias, que anunciou a vinda de Nossa Senhora. Isaías, ele é preparado por Deus. Nós podemos meditar que Isaías, ele tem uma experiência profunda do toque de Deus. Até os lábios de Isaías é purificado pelas mãos de Deus, para poder anunciar e falar desta mulher tão santa, e falar da vinda do nosso Jesus. Em Isaías capítulo 9, você vai ver que Deus, na verdade, já mostra quem será esse Deus para nós. É o conselheiro admirável, é o Deus conosco, é o Emanuel, é o príncipe da paz, é o conselheiro, é aquele que vai nos trazer tudo que nós precisamos, mas claro, virá por intermédio de uma mulher. Como que Deus é maravilhoso. Ele escolhe uma menina, Deus, em todo o caminho da história, o que eu acho bonito é isso. Deus sempre escolhe pessoas pequenas, crianças e pessoas simples, para manifestar a grandiosidade do poder dele. Deus confunde, na verdade, os fortes, porque ele escolhe os fracos. E Deus escolhe uma mulher pequena, com apenas 15 anos de idade, para dizer o quê? Para dizer
que é o plano dele que vai acontecer, não dos homens. É a vontade dele. E Maria então se defronta. Maria, ela está diante de um anjo que comunica a ela a vontade de Jesus, a vontade de Jesus, a vontade de Deus Pai, que comunica à Virgem Maria qual é o desejo, qual é o sonho do coração de Deus. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora e diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Naquele momento, Maria, quando olhou para aquele anjo, o coração dela com certeza estremeceu. Por quê? Ela já era conhecedora do plano de Deus. Com certeza Deus já havia preparado Maria, como preparou você. Você não chegou assim, vou ser diácono e pronto, não. Talvez esse desejo nasceu quando você ainda era jovem. Talvez o desejo desta vocação nasceu quando você começou a frequentar as santas missas. E despertou dentro de você algo diferente, que levou você a uma preparação. Deus não chega para a gente, do dia para a noite, arranca a gente, olha, você vai fazer isso, isso. Não. No fundo, a gente é conhecedor da vontade de Deus, porque Deus vai fazendo conosco um caminho, uma trajetória de preparação. Quando Deus chega a pedir para a gente, Ele já sabe a resposta. Ele já sabe que a gente vai dizer sim. Porque a gente não tem outra alternativa. Por isso, quando Deus chegou a falar para você, olha, eu te escolhi, eu te chamo. Quando o teu coração palpitou forte para poder começar a estudar, para poder se preparar, porque tem que estudar bastante. Vocês estão no final, que coisa boa isso. Mas Deus já havia falado antes, Deus já havia preparado antes. Ao ponto que, na hora que Deus chegou e falou assim: eu te escolhi. Tá bom, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu aceito. Maria também foi assim. E ela disse: Senhor, o único questionamento dela foi esse: como se fará isso? Eu não conheço homem. Claro que ela conhecia homem. No entendimento nosso, humano, a gente sabe que ela era noiva de José. Como não conhecia homem? Ela, na Bíblia, significa que ela não tinha tido uma relação sexual com este homem. Como que poderia surgir uma gravidez? Então, o anjo diz para ela: não se preocupe, Maria. A sombra do Altíssimo te envolverá. Você não se preocupe, porque o Espírito Santo fará tudo. E o ente que nascer de ti será santo. Será o cumprimento da promessa. A partir de agora, a arca da aliança que tinha no Antigo Testamento, onde carregava a palavra de Deus, e o povo venerava tanto aquela arca da aliança com tanto zelo, pois agora o teu útero será a própria arca da aliança. O teu útero será o primeiro sacrário da face da terra. Você será a primeira adoradora, o primeiro ostensório, porque você carregará o Deus conosco. Você carregará o Verbo encarnado. Já não precisa mais de uma arca da aliança para carregar a palavra de Deus. A palavra de Deus estará dentro de você. E naquele momento Maria compreende. E ela entende tão bem que ela olha para Deus. Naquela hora ela dá a resposta mais linda. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, como Jeremias. Senhor, me seduziu e eu me deixei seduzir. O Senhor me chamou e aqui eu estou. Serei a tua escrava. Escrava é o quê? O meu dono pode fazer de mim o que ele quiser a partir de agora. A partir do meu sim, o meu sim é o material para Deus poder trabalhar na minha vida. O meu sim amplia as tendas do meu ser, como diz Isaías. Ele diz: eu quero que você amplie as tendas do teu ser. Amplia aquilo que está dentro de você, os limites do teu coração.
Porque eu te gerei com amor, eu tenho muito para te dar, eu tenho muito para realizar através de você. E naquela hora, Maria não tem mais medo de nada. Isso é um ponto importante, vocês que estão nesse discernimento. O medo, ele deixa de existir quando você tem a plena certeza que o que você está fazendo é vontade do Senhor. E o sinal forte é a paz, é a alegria, é o júbilo. Eu nunca me esqueço quando eu dei o meu sim para Deus. A alegria, o júbilo que brota aqui dentro é algo inexplicável. Felicidade ninguém explica. É algo que vem de dentro, é algo que surge, é algo bom. Portanto, é um sinal forte, a paz e a alegria, que eu estou no caminho do Senhor, que eu estou no caminho certo. Eu não preciso mais ter medo de nada. Eu dou a minha resposta incondicional e eu sigo em frente, sem medo dos desafios que Deus vai me proporcionar. Porque sempre quando você tiver um desafio no caminho do diaconato, você vai lembrar sempre do teu sim. E ali está a essência daquilo que você precisa fazer. O teu sim será o teu alicerce para o resto da tua vida. Porque o teu sim é sempre incondicional. Nunca você pode falar, Deus me obrigou a fazer isso. Não. Deus trabalha com aquilo que é a nossa história. Cada um de vocês vieram de um caminho, de uma cultura, de uma família. E muitos estão até em paróquias diferentes. Deus trabalhou lá, naquela paróquia. Deus trabalhou naquela cidade. Deus trabalhou no histórico da tua vida. Para você chegar aonde você chegou hoje. E onde você chegou hoje? Você chegou por graça do Espírito Santo. Por força do teu batismo. Portanto, o teu sim, você não pode esquecer dele. É no teu sim que, na verdade, você vai ter a força para prosseguir. Maria, foi no sim dela que ela ampliou as tendas do teu ser e disse, olha Deus, faça o que tu queres, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Nenhuma coisa é impossível. Portanto, o caminho através de Maria me dá uma compreensão do meu chamado, da minha vocação. Porque Maria foi a primeira mulher a dar um sim condicional para Deus na liberdade. Ela teve tanta liberdade que as pessoas não compreenderam. Nem mesmo José, a atitude dela. Talvez muitos dos teus amigos não vai compreender o teu sim. Mas você, diácono da igreja, para que isso, cara? Para que assumir uma coisa dessa? Mais trabalho para a tua vida, né? Poderia, final de semana, domingo, ficar o dia inteiro com a tua família. Você vai ter que assumir compromisso dentro da igreja. E tantas missas que tem no domingo, né? E tantas capelinhas. Quem mora em cidade pequena, tem mais capelas ainda. E tem padres que celebram até 6 missas, porque não tem outro para ajudá-lo. E como diácono já vai poder dividir trabalhos. Mas que coisa boa! Quando eu consigo compreender esse caminho da minha vocação, eu realizo porque eu me realizo porque é uma vocação, é um chamado. Como você se casou, você só consegue vencer os desafios do teu casamento por causa do chamado, por causa da vocação. Senão, não consegue. A gente chega uma hora que a gente se oprime tanto que o melhor caminho é desistir. Maria não desiste. Maria dá um sim até a cruz. Maria dá um sim até a ressurreição de Jesus. Maria dá um sim até o céu. Quem aqui já foi para Israel, sabe muito bem de quando a gente passa pela terra de Israel. Eu tive a graça de 2 vezes para Israel. Esses dias, em março, eu voltei de lá. Quando você pisa naquela terra, aquela terra tem algo diferente que nos transmite e que nos comunica algo extraordinário.
E quando você entra na casa, que diz a tradição que ali foi a casa de Nossa Senhora, ali você consegue assim entrar um pouco dentro desta palavra. Você começa a ver, aqui foi um lugar onde Maria se encontrou, por exemplo, a igreja da Anunciação, onde Maria se encontrou com o anjo. Quer dizer, não foi algo que me contaram, realmente a Bíblia me comunica isso, é algo verídico. O encontro do anjo com Maria, eu não preciso nem discutir, é algo que está no Evangelho. E esse encontro é tão grande, tão belo, que ali dentro da casa da mãe, você sente um amor, um aconchego tão grande. Porque eu sempre digo uma coisa para as pessoas que querem muito ser santo. Peça para Maria ensinar você a amar Jesus. Você vai cuidar de Jesus. É Maria que vai ensinar. Por isso uma oração que é do meu fundador, ele diz assim, que ele reza o dia inteiro. Maria, me ensina a amar Jesus. Jesus, me ensina a amar Maria. Porque há momentos na nossa vida que só a mãe pode nos ensinar a adorar. Só a mãe pode nos ensinar a comungar. Só a mãe pode nos ensinar a orar. Só a mãe pode nos ensinar verdadeiramente o caminho que vai agradar o filho dela. Não tem pessoa para nos ensinar mais nessa escola do diaconato do que Nossa Senhora. Não existe. Não existe alguém para dar para nós algo de perfeito como é o filho dela, na íntegra como Maria. E por isso, hoje Maria, da vida de muitos sacerdotes, ela não faz mais presença. Da vida de muitas religiosas, ela não faz mais presença. O triste não é saber que um protestante fala mal de Nossa Senhora. O triste é saber que um católico não vive, na verdade, uma devoção a Nossa Senhora. Onde nossos papas, onde nossos bispos, onde a igreja a venera com tanto amor, onde a própria igreja tem colocado para nós essa devoção ao Santo Rosário. E mais, nas aparições de Nossa Senhora, o grito dela é para que nós rezamos o Rosário. E nós temos a aparição da Virgem Maria. Quero falar um pouquinho para vocês de Guadalupe. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A primeira aparição foi no dia 9/12 de 1531, sábado de madrugada, na cidade do México. João Diego, indígena, recentemente batizado, saiu de sua casa para participar da catequese, numa igreja a uns 12 quilômetros de onde morava. Ouviu o cantar dos pássaros ao passar pela colina Tepejac. De repente, cessou o canto e ele ouviu uma voz vinda do alto. Joãozinho, Joãozinho. Quando olhou para o lado, viu uma linda senhora que convidou para se aproximar. Ficou maravilhado com sua beleza. Sua veste brilhava. Joãozinho, menor dos meus filhos, aonde vais? Surpreso, respondeu: minha senhora e minha menina, devo ir à vossa casa, no México, para continuar o estudo dos divinos mistérios com vosso sacerdote. Fica sabendo, tu és o menor dos meus filhos, que sou a sempre Virgem Maria, mãe do Verbo de Deus. Ela disse que ele transmitisse ao bispo que seu desejo era que fosse construída uma igreja. Prometeu fazê-lo feliz e recompensá-lo. Ele foi e transmitiu ao bispo, e ele teve uma reação de incredulidade. Esse foi o primeiro momento da aparição de Nossa Senhora em Guadalupe. Segundo momento da aparição, na tarde do mesmo dia 9, Diego regressou à colina e encontrou a senhora que o esperava. Contou tudo a ela. Então, com toda a humildade,
pediu à Virgem que escolhesse alguém mais preparado, mais importante do que ele. Nossa Senhora disse que ele era o escolhido. Pediu então que em seu nome voltasse e lhe falasse com o bispo. Domingo, dia 10 de dezembro, João Diego procurou novamente o bispo. Participou da missa, esperou muito e finalmente conseguiu a audiência. Você imagina só, um índio, um homem simples, que estava lá no meio do mato. De repente, tem um encontro com a Mãe do Céu. Nossa Senhora, ela, nas aparições dela, onde a igreja aprova Lourdes, para Bernadette, Fátima, para as 3 crianças, é sempre para crianças ou pessoas simples. Portanto, veja o que aconteceu. Vamos continuar lendo aqui. Aproximando-se em lágrimas, repetiu-lhe a ordem. A Senhora do Céu suplicou-lhe que atendesse seu pedido. O bispo solicitou um sinal que confirmasse a verdade de suas palavras. Terceira aparição. Ainda dia 10 à tarde, João Diego deu à Senhora a resposta do bispo. Ela pediu que regressasse no dia seguinte, quando daria o sinal. Na segunda-feira, João Diego não apareceu ao encontro marcado. Na noite anterior, ao chegar em casa, encontrou o tio João Bernardino gravemente enfermo. Assim passou o dia 11, à procura de um médico que não conseguiu curar seu tio. Este consciente que chegara a hora, pediu um sacerdote. Queria morrer preparado. Quarta aparição. Na terça-feira, dia 12, João saiu atrás de um sacerdote com medo que a bela senhora visse. Desviou da colina e seguiu um atalho. De repente ele ouve: "Que houve, meu pequeno? Para onde estás indo?" Envergonhado, desculpou e falou do tio doente. Então Nossa Senhora acalmou aquele coração aflito e disse que fique certo que nesta hora ele está sendo curado. Então ela ordenou-lhe então que subisse ao alto da elevação e colhesse todas as rosas, que pudesse colocando-as em sua capa. Deveria levá-las e mostrá-las ao bispo. João obedeceu. Foi ao encontro do bispo, repetiu a mensagem e desdobrou seu manto perante ele e um grupo de pessoas. E o resultado? Você já sabe. Essas caíram no chão e todos puderam ver, pintado na capa, a imagem da Virgem Maria. Admirados com prodígios de rosas frescas em pleno inverno, emocionados em contemplar tal prodígios, caíram de joelhos e beijou a borda daquele tosco pano, feito de fibra vegetal. Levou para a capela e quis conhecer o lugar da aparição. Quinta aparição, ao voltar para casa, encontrou o tio curado. Disse ao sobrinho ter sido visitado por uma senhora muito bela, que com carinho disse que seu nome era a Sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. O tecido fraco, que resistiria apenas 20 anos, este resiste há séculos. O que é isso? Isso é um sinal da igreja. Nos momentos que quiser esquecer Maria da igreja, Nossa Senhora deu um sinal visível para o bispo. Deus é assim conosco. O momento que a gente quer tirar a mãe do nosso meio, as coisas não dão certo. Não dá certo. E o Papa João Paulo II, que escreveu, com certeza vocês devem ter lido, se não leram, leia aquela carta que fala sobre o rosário. Ali o Papa nos aconselha, no ano do rosário, a voltar de todo o coração para Nossa Senhora. Nós precisamos ter mais viva a presença da Virgem Maria dentro de nós. Um consagrado que não tem dentro dele esta presença viva e real de Nossa Senhora, ele não aguenta muito tempo. Eu conheço a história de um sacerdote aqui mesmo do norte do Paraná, que estava abandonando o sacerdócio,
E um outro amigo dele chegou para ele e disse assim: por que você vai abandonar o sacerdócio? E ele disse assim: eu perdi o gosto. E eu acho que eu tenho que fazer outras coisas. Deus me ama do mesmo jeito. Eu não tenho mais que seguir esse caminho, porque talvez eu errei na minha escolha. E esse padre muito sábio disse para ele: qual foi o último dia que você rezou o teu rosário? Foi no dia da minha ordenação. E desde aí nunca mais eu rezei meu rosário. Nunca mais rezei nenhum terço. E esse padre disse para ele: então você vai rezar por um mês, todos os dias. E dentro de um mês, se você realmente tiver convicção disso, dessa decisão que você tomou, eu te dou uma bênção para você sair. Eu quero dizer para você que um mês de rosário, esse padre voltou e disse o seguinte: eu ia fazer a maior besteira da minha vida, abandonando o sacerdócio. Nossa Senhora trouxe de volta para mim o desejo ardente de ser sacerdote de novo. E assim é como pai de família, assim como diácono da igreja, assim é como irmã consagrada, onde você vê que se esqueceu Maria, que tirou Maria, ali houve uma brecha para o inimigo trabalhar na nossa indecisão, no nosso conflito interior. Parece ser uma oração repetitiva, cansativa, mas eu quero dizer, demônio treme diante de um homem e uma mulher que reza o rosário todo dia. Porque um homem e uma mulher que reza o rosário todo dia é um homem e uma mulher que não fica santa, sem a Santa Eucaristia, sem os sacramentos da igreja. Porque o prazer de Nossa Senhora é nos levar para a mesa eucarística, é nos levar para fazer uma confissão perfeita. E Maria que vai preparando o nosso coração. E quanto mais eu rezo o terço, quanto mais eu rezo o rosário, eu vou tendo experiências místicas, aquilo que o mundo não tem condições de me dar. Eu vou experimentando do sagrado, numa intensidade, que quando eu percebo, eu sou um homem apaixonado por Jesus. Mas porque os livros me ensinaram isso? Também é importante eu estudar, é importante eu ler, é importante, a Bíblia diz que o homem peca por falta de conhecimento. Mas é Maria que vai me dando o livro certo na hora certa. É Maria que vai, na verdade, fazendo uma purificação dos meus pedidos, das minhas intenções. Um coração que ama Nossa Senhora não se cansa de repetir as mesmas palavras. Quando você vê um padre que se cansa de rezar o rosário, que se cansa de dizer a oração da anunciação, que é a oração do Evangelho, e o próprio catecismo diz para nós, é o resumo do Evangelho, uma pessoa que medita e reza o rosário todos os dias. A grande arma do inimigo hoje é fazer nós, que estamos à frente da igreja, não ter devoção à Virgem Maria, não rezar o rosário. Porque foi no sim da Virgem Maria que ele perdeu. Por isso, rezar a Ave Maria é rezar a oração dada por Deus. Rezar o Pai Nosso é rezar a oração que o próprio céu nos ensinou. Foi Jesus. Meditar aqui, na verdade, os mistérios, é meditar o caminho do nascimento até a morte e ressurreição de Jesus. E o inimigo tem investido pesado na vida dos consagrados, na vida daqueles que se colocam à frente de um trabalho na igreja para não rezar o rosário. Mas a igreja continua gritando. Lá no catecismo da Igreja Católica, ele diz assim para nós, pois vocês podem meditar, a oração da Virgem Maria. Página 673 do Catecismo diz: a oração de Maria nos é revelado na aurora da plenitude dos tempos, antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo. Sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai na anunciação para a concepção de Cristo em Pentecostes,
para a formação da igreja, corpo de Cristo. Na fé de sua humilde serva, o dom de Deus encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquele que o Todo-Poderoso tornou cheia de graça, responde pela oferenda de todo o teu ser. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo tua palavra. Fiat. Esta é a oração cristã, ser toda dele, porque ele é todo nosso. O Evangelho nos revela como Maria ora e intercede na fé em Caná. A mãe de Jesus pede a seu filho pelas necessidades de um banquete de núpcias, sinal de outro banquete, e das núpcias do Cordeiro, que dá seu corpo e sangue a pedido da igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Por isso, o cântico de Maria, o Magnífica, é ao mesmo tempo o cântico da mãe de Deus e o da igreja. Cântico da filha de Sião e de novo povo de Deus. Cântico de ação de graças, pela plenitude das graças distribuídas na economia da salvação. Cântico dos pobres, cuja esperança é satisfeita pela realização das promessas feitas a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Pois você pode meditar no catecismo essas palavras tão belas. Página 673, onde vem falar da oração da Virgem Maria. Maria, na vida de vocês e na minha, é tudo. Maria sempre se nos ensina o caminho da pequenez e da simplicidade. Carregar um tercinho no bolso faz mal para ninguém. É um sinal que eu tenho que lembrar, que eu tenho que rezar. Entrar no meu carro, eu falo para vocês, muitos combates, nas minhas viagens, eu venci pela oração do rosário. Me lembro de uma vez que estava voltando do sul de Minas. Isso é fé, gente. Isso é comunhão com o rosário. Eu estava voltando, acabou o combustível, estava na reserva, mostrou o ponteirinho na reserva, descendo a serra, não tinha posto de gasolina. E onde nós achamos um posto, não tinha combustível. O moço olhou para nós e disse assim, olha irmã, se vocês voltar, o que vocês têm aí não dá para voltar. E para frente, o próximo posto também não tem combustível. Eu olhei para quem estava comigo no carro. Eu sou muito audaciosa na fé, por isso eu posso dizer para você que fé não se explica realmente. É um mistério, está lá em Hebreus. Fé é o fundamento daquilo que não se vê. Por quê? Você não explica uma coisa dessa. Quer dizer, você está em dificuldade. Você lembra de uma passagem da Bíblia, que é nas bodas de Caná, onde Nossa Senhora esteve e naquele momento ela intervém, ela reza, ela clama, ela dá uma ordem e o milagre acontece. Numa festa de casamento, não dá para explicar o que aconteceu ali. Era água e se transformou em vinho. Tá. Então o que eu tenho que entender disso? Eu tenho que trazer isso para a minha vida. Eu tenho que viver a experiência. Ou eu vivo a minha fé, ou vivo a minha experiência, ou não vivo. Tem muita coisa, gente, que a teologia, a gente não tem uma estrutura boa de oração, ela às vezes até complica um pouco na nossa cabeça. Eu faço teologia também, eu sei o que é isso. E, muitos momentos, o que resolve na verdade é um terço. É uma oração do rosário. Não adianta a gente querer inventar coisa. E isso não tem explicação. Tem coisa que não tem explicação, é fé. Não se explica. Eu disse para o pessoal, só resta a gente fazer uma coisa. Vamos rezar o rosário. E Nossa Senhora tem poder de interceder no céu. Ela não faz milagre. Mas ela intercede pelo milagre.
Ela está diante do filho, diante do autor do milagre. E ela tem um jeito todo especial para pedir para o filho. Vocês têm mãe? Ou pelo menos tiveram? E você sabe o que é pedir para uma mãe e o que é pedir para um pai. O pai às vezes é mais duro. O pai às vezes coloca várias barreiras, mas a mãe sempre dá um jeito. Mãe é mãe. Mãe sempre dá um jeito para que o milagre venha acontecer na vida do filho. Não temos como voltar para trás, não temos como ir para frente. Não podemos ficar parados aqui. Estávamos próximo de Petrópolis, na serra ali. Tínhamos que fazer o quê? Clamar para aquela que pode fazer alguma coisa por nós no céu. Vamos rezar então o nosso terço com muita devoção. Vamos pedir para Maria. E ela pode fazer com que tenhamos a graça de poder chegar até o lugar que nós precisamos chegar para pôr combustível. Começamos o terço na primeira dezena. Todo mundo que estava no carro viu isso. Na primeira dezena, o sinal ponteirinho vermelho desapareceu completamente. Que mostrava a reserva. E o ponteirinho, já viu quando você vai pôr gasolina, combustível no carro, que o ponteirinho vai subindo, subindo, subindo? Aconteceu isso na frente de todo mundo. Isso não tem explicação, humanamente falando. Gente, aconteceu um milagre na minha frente, na frente de todos que estavam ali. Pelo poder do quê? Da oração a Nossa Senhora. Chegamos, andamos com aquele combustível. Chegamos no posto sem o ponteirinho apontar reserva. E tinha muito combustível. Quantas experiências talvez você tem da oração do teu terço, do teu rosário? Quando você leva Maria para casa, aquilo que Jesus disse, leva minha mãe para casa, ele sabia o que ele estava dizendo. Pedir, leva minha mãe para casa, ele estava dizendo, não esqueça dela, nem um dia da tua vida. E rezar a oração do rosário é o que me dá gosto para poder estudar a palavra de Deus, é o que me dá gosto para poder aprofundá-la, é o que me dá gosto para estar lá na Santa Missa. Uma pessoa que reza o rosário diariamente, ela participa da missa todos os dias de forma diferente. Eu falo isso porque eu experimento isso diariamente. Uma pessoa que reza o rosário todo dia não se perde na vocação, não se perde. Quando no teu casamento, na tua vida, no teu cotidiano, você reza um rosário, você antecipa o milagre de Deus para a tua vida. O segredo para você ser um santo diácono é não esquecer desta arma. Carregá-la na mão, mas carregar também no teu coração e nos teus lábios. É com o anjo São Gabriel, é dizer, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu coloco Jesus como centro desta oração. A igreja, ela acrescenta apenas o quê? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Porque a oração da Ave Maria está inteirinha em Lucas capítulo 1. Não é uma invenção de homens. E daí vocês vão trabalhar com gente muito pobre, muito simples. Ensinar teologia para esse povo, eles não têm capacidade de aprender nem o simples, o básico. E aí por isso que muito se perde às vezes no meio do caminho. E eu dizia agora há pouco, um abraço às vezes fala mais do que 1000 palavras. Há pobres que compreende mais o evangelho num abraço e num sorriso teu, do que muitas palavras que você pode dar. Eu tenho muitas experiências assim. Vou muito para o Nordeste, onde lido com pessoas muito simples. Que eu tenho certeza que o meu carinho, o meu acolhimento falou mais, pregou mais, do que talvez as minhas pregações. Por isso, Deus quer ensinar para nós o caminho com Maria. Esse caminho eficaz. Esse caminho que eu não posso tirar da minha vida por nada. E você pode perceber que quando tira Maria,
você começa a se enfraquecer espiritualmente. Começa a perder o gosto pela Santa Missa. É o rosário que tem me dado a graça de fazer uma boa confissão toda semana. E às vezes, a gente fala assim, mas eu confesso de vez em quando, tá bom demais. Não, o rosário me leva a comungar dos sacramentos de maneira eficaz. A revelar para o sacerdote aquilo que se tornou barreira na minha vida. Mas por quê? Alguém me obriga? Não, na liberdade eu tenho vontade de fazer isso cada minuto que passa da minha vida. Por quê? Porque o meu caminho começa a ser diferente. E eu começo a ter uma vida mística, onde ninguém consegue compreender o meu sorriso, o brilho do meu olhar. E aí está o evangelho escancarado dentro de mim, fora de mim. Você está lá no altar com Maria, com o teu sorriso, com o teu olhar. Você vai comunicar muito o céu para aqueles que estão ali famintos, para aqueles que precisam de você. Por isso, é com Maria. Sem Maria, eu não consigo nada na minha vida. E quantos testemunhos nós temos? Uma pessoa que reza o rosário diariamente. Se você não conseguiu rezar o rosário, reze um terço. Não conseguiu rezar um terço, mas reze alguma coisa para a Virgem Maria. Mas é um prazer, causa um gozo espiritual na nossa alma, a pessoa que começa a rezar o rosário diariamente. Dá para entender o que João Paulo experimentou. Dá para entender o que João Paulo pediu para nós. Dá para entender o que Jesus pediu para nós. Leve a minha mãe para a tua casa. Leve Maria para a tua casa. Muitas vezes, você não vai conseguir dar para as pessoas o que elas precisam. Carrega um tercinho sempre com você. Talvez um tercinho pode não dizer nada no momento, mas um dia vai dizer muito para aquelas pessoas. Eu fiquei encantada com o nosso bispo Dom Sérgio. Dom Sérgio pediu dinheiro para o povo. Ele é o bispo da diocese de Ponta Grossa. Pediu dinheiro para o povo para poder reformar a catedral. Quando um homem é de Deus, um pedido dele é uma ordem. E em pouco tempo, Deus proveu todo o dinheiro, que era um valor alto. E a catedral ficou belíssima. Quem vai lá agora pode ver a catedral restaurada. Dom Sérgio teve uma atitude de um homem muito santo. Agora ele lançou uma campanha. Ela iniciou agora esse mês e vai até o último mês do ano, que é dezembro. Dobrai os joelhos e renovai as forças. Todo mundo tem os folhetinhos, tudo uma coisa muito organizada. Nós ganhamos o dinheiro, agora nós vamos agradecer. Todos os movimentos tiveram que fazer pintura dos terços e sair de casa em casa, distribuindo para os pobres. E rezando, cada pessoa vai anotar ali todos os terços que ela vai rezar durante o dia. É padres, é irmã, é leigo. Por quê? Porque nós queremos pedir vocações santas para a igreja. E o único jeito de pedir vocação santa para a igreja é aqui. Dobrai o joelho e renovai a força. Da arquidiocese inteirinha de Ponta Grossa, rezando o terço todo dia. E quanto mais, melhor, porque está sendo anotado para dar para o bispo. Quantos terços você rezou? O que é isso? É lindo. Porque o caminho é a Virgem Maria. Tudo que eu vou fazer, coloque a mãe na frente. Porque até o próprio Deus não começou a sua obra sem ela. Até o próprio Deus quis usar desta jovem de 15 anos para trazer a nós toda a beleza que nós precisávamos receber. Ter esse zelo com Nossa Senhora nesta vocação. Carregar Maria para a tua casa, também nos lábios e no coração. Ocupar o teu tempo com ela. Eu tenho pregado sobre o rosário no Brasil e tenho ficado encantado com os testemunhos das famílias, com os jovens, com as crianças.
que tem descoberto um caminho extraordinário para ser todo de Deus, toda de Deus. O caminho através da Virgem Maria. Pega o teu terço agora na tua mão. Neste momento, pegue ele, segure ele. Esta é uma arma que você não pode ficar sem. Por onde você trilhar, por onde você passar. Que coisa mais bela quando eu passo em Curitiba. Às vezes eu vejo no ponto de ônibus alguém com o terço na mão rezando. Isso me toca. Isso me evangeliza. Eu posso enxergar a alegria do coração de Jesus. Jesus, ele fica feliz porque esta oração dos pobres. O mais pobre pode meditar o evangelho diariamente, se ele é íntimo do rosário. O mais pobre dos pobres, tendo Maria, tendo o rosário, é um grande evangelizador, se ele reza o terço em família. Por isso, com Maria, não é sem Maria, é com Maria, que eu vou atingir o grau da perfeição desse diaconato. Que eu vou trilhar um caminho de santidade. É Maria que me ensina a amar Jesus. E é Jesus que me ensina a amar Maria. Eu quero que você agora, você que está com o teu caderno na mão, eu quero que você agora deixe sair de dentro de você a expressão de uma oração a Nossa Senhora. Eu quero que você faça agora uma oração à Virgem Maria. Que você consagre a ela o teu chamado, a tua vocação. Que você dê a Nossa Senhora para ela cuidar. Dê os teus filhos, você que é casado, tua esposa. Oferece a mãe. Tudo se torna mais fácil quando nós temos Maria à frente. E as coisas de Nossa Senhora dentro da igreja, ninguém compreendeu como este milagre de Guadalupe. O bispo só pôde compreender quando teve um sinal concreto aos olhos dele. Fátima também só teve compreensão com um sinal completo. Um sinal concreto. Lourdes. A nossa igreja é riquíssima. Maria não precisava mais dar nenhum sinal depois desse evangelho. Mas ela quis nos dar. Ela quis trazer para nós mais sinais. Para que a gente entendesse um caminho que é muito mais leve, muito mais simples, que é o caminho com Maria. Por isso, escreva no teu caderno uma oração para Nossa Senhora. Que esta oração possa ficar gravada, marcada. Nós temos como a mãe do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Esta mulher, que é a mãe padroeira do Brasil. Clame a ela, a ajuda dela. Página 274, 971, é onde nós vamos ler. 274, 971. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sobre cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Então está aqui. Esse zelo
com a Virgem Maria, nós nunca podemos deixar de ter, porque a igreja o tem. E nós somos filhos de uma igreja que tem uma mãe. E nós temos que amar muito Maria. Amar muito Maria para poder entender o quanto precisamos amar o seu filho Jesus. Lembrar, Maria foi a primeira adoradora. Maria foi o primeiro ostensório. Maria foi o primeiro sacrário. É ela que vai nos ensinar a adorar o Filho do jeito que deve ser adorado. Depois que eu entrei na Copiosa Redenção, já tinha uma devoção muito grande pela Virgem Maria antes de entrar. Mas depois que eu entrei, que eu consegui compreender um pouco mais do que realmente é Maria, lendo muitos livros do São Luís Maria Montfort, que foi o que mais deixou escrito sobre a Nossa Senhora, onde diz a eficácia do rosário, o segredo do rosário, 2 livros tão pequenos que falam tanto para nós. O livro do Dom Murilo Kriller, que ficou maravilhoso o livro dele sobre Nossa Senhora. Lendo esses livros e meditando mais o rosário, rezando o rosário com devoção verdadeiramente. Eu posso dizer para você que a minha vida hoje é diferente da minha adoração. Eu acordo de madrugada, às vezes com esse frio, para fazer adoração. Gente, é um mistério. Você chega diante do Santíssimo, o sono desaparece, o cansaço desaparece. Quantas vezes chego de missão cansada, eu me prostro ali para adorar Jesus e eu saio completamente restaurada. O rosário tem me ensinado a adorar Jesus de uma forma muito grande, muito maior, muito mais perfeita do que antes. É o rosário que me dá este gosto de estar em comunhão com Jesus na Eucaristia, com os sacramentos. Por isso, não perca isso. Se você tiver isso dentro de você, Maria, tem dia que não dá para rezar o rosário, mas eu digo para ela, mãe, eu te amo. É uma oração. Se o meu pensamento estiver em Maria, é uma oração. Basta pensar na mãe para ser uma oração. Basta clamar por ela. Porque há muitas pessoas tirando o rosário das suas vidas e tem se perdido. Nós queremos amar Maria sempre. E promessa dela, quem reza o rosário todo dia, não perde o céu. Promessa de Maria. Quem reza o rosário todo dia, não perde o céu. E quem reza o rosário todo dia, tem uma facilidade muito maior de perdão. De amar aquele que não nos ama, de amar aquele que nos julga, aquele que nos calunia. Portanto, vocês lendo o livro A Eficácia do Rosário, vocês vão compreender o caminho de São Domingos. Um grande homem que pregava para o sacerdote, e um dia Nossa Senhora disse para ele, hoje a tua pregação vai ser ensinar os padres a rezar o terço. Imagina para ele que, como que eu vou fazer isso? Chegar lá e vou rezar. Ele fazia pregações lindíssimas com a teologia, explicando coisas, todo mundo ficava admirados. De repente Nossa Senhora diz, não, você vai lá ensinar eles a rezar o terço. Tua pregação hoje vai ser ensinar eles a rezar o terço. E ele obedeceu. E por causa da obediência dele, é que se produziu tantos frutos aquele dia, naquela pregação, para todo aquele monte de sacerdote, onde eles foram profundamente tocados. Por isso, vocês vão ouvir muita gente ensinando para vocês grandes coisas da Bíblia, isso é ótimo. Como é bom a gente ouvir pessoas sábias, que entende a Bíblia, que fala dela, que explica dentro da teologia, isso é maravilhoso e eu amo também ouvir. Mas muito gostoso quando você sentar com alguém, vamos rezar um terço. É diferente. Alguém entrou no teu carro, vamos rezar um terço agora. É diferente. É diferente. Eu posso dizer para você que é diferente. O toque de Deus por Maria é diferente. Quantos jovens que eu escuto, falei, irmã, quando eu ouvi aquela palestra da Senhora do Rosário, e eu era viciado na cocaína,
viciado no crack. E ninguém nunca conseguiu fazer mudar minha cabeça que isso não era bom. Mas aquela tua pregação do rosário, eu comecei a fazer. Hoje eu não fumo mais o crack, hoje eu não uso mais a droga, por causa do rosário, e me mostra o terço. Por isso, eu quero passar para vocês algo de concreto. Algo que você vai experimentar no dia a dia, quando você estiver levando, talvez, Jesus para um doente. Quando você estiver, talvez, fazendo alguma coisa lá dentro da igreja. Porque é o caminho, é a abertura. É ela que vai abrir todas as portas para você ser um santo diácono. E se você tiver Maria, se você pensar na mãe, se você tiver devoção a ela, você pode ficar tranquilo. A tua vocação está assegurada. Ela vai trilhar, Deus vai trilhar um caminho para você que vai te levar de encontro todos os dias com a vontade dele, por intermédio de Maria. Não tenhas medo de falar da mãe. Não tenhas medo de levar Maria junto com você em qualquer lugar que você for. Porque Deus disse, se você não falar, as pedras falarão. Há muitas estátuas de Nossa Senhora que têm falado mais do que muitos sacerdotes e muitas religiosas. Há muitos lugares que se tiram até mesmo as imagens de Nossa Senhora. Nós precisamos carregar a imagem de Maria para a nossa casa. Precisamos ter devoção a essas imagens. Não idolatrar a imagem, não é isso. Como você tem uma foto dentro da tua casa, do teu filho, você sabe que ele existe, mas aquela imagem não diz nada, mas ao mesmo tempo diz tudo. É um sinal que você tem um filho que é aquele ali e ele existe. Maria, a mesma coisa. Ame ela. Ame Maria. Ame Maria, que você vai ver os frutos que você vai colher na sua vida.